Você já parou para pensar nas coisas macabras que as pessoas pesquisam na internet? Todo dia, milhares de buscas bizarras são feitas no Google. Algumas tão perturbadoras que deveriam permanecer nas sombras. Você provavelmente já digitou como esconder um corpo por curiosidade. Não se preocupe, você não está sozinho. Essa busca recebe cerca de 1000 pesquisas mensais. Hoje, vou revelar 8 pesquisas que você nunca deveria fazer. Algumas dessas buscas podem te levar a conteúdos tão inquietantes que você pode passar dias sem conseguir dormir. Se você é do tipo que se arrepia facilmente, talvez seja melhor parar o vídeo agora. Considere-se avisado. O que vou compartilhar pode mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade. A decisão é sua, se você decidiu continuar. Então, prepare-se para conhecer os cantos mais sombrios da internet. Edifício Joelma. Vamos começar com uma tragédia brasileira que ainda assombra muitas pessoas. O Edifício Joelma. Em 1º de fevereiro de 1974, São Paulo testemunhou um dos incêndios mais devastadores de sua história. O que começou como um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar, rapidamente se transformou em um inferno. O resultado? 191 vidas perdidas e mais de 300 feridos. O que torna essa busca particularmente perturbadora são as imagens. Durante o incêndio, pessoas em desespero, sem saída, fizeram escolhas impensáveis. Os registros fotográficos da época mostram cenas que marcaram para sempre quem as presenciou. No 8º andar, bombeiros encontraram um grupo de vítimas que, em seus momentos finais, buscaram conforto, abraçando-se uns aos outros. Hoje, no mesmo local, ergue-se o edifício Praça da Bandeira, mas as histórias de aparições nunca cessaram. O maior mistério são as chamadas 13 almas. 13 pessoas que perderam suas vidas dentro de um elevador e nunca foram identificadas. Foram sepultadas lado a lado, sem nome, apenas como vítimas anônimas. Se você decidir fazer essa busca, prepare-se. Os registros reais do incêndio podem te manter acordado por noites a fio. E falando em registros perturbadores, existe uma gravação que poucas pessoas conseguem ouvir até o fim. Gravação macabra. Caso Thomas Neal. O caso Thomas Neal é considerado um dos mais inquietantes que circulam pela internet. Alguns o relacionam ao Slender Man, mas a realidade é muito mais assustadora. Em 1989, uma garota chamada Jessica desapareceu misteriosamente. Seu pai, desesperado, saiu em busca da filha em uma floresta próxima. O que ele encontrou foi tão perturbador que, ao relatar na delegacia, os policiais ficaram em estado de choque. O áudio do interrogatório foi gravado e está disponível online. Muitos o descrevem como algo que desafia a compreensão humana. Uma narrativa tão perturbadora que poucos conseguem ouvir até o final. O que torna esse áudio inquietante é a voz calma do pai descrevendo o que encontrou. A mudança em seu tom, à medida que narra os eventos, sugere um homem que testemunhou algo além da compreensão normal. Essa busca é perigosa porque, uma vez que você ouve o áudio, é impossível apagar aquelas palavras da sua memória. Mais perturbador ainda é que, após essa confissão, o pai de Jéssica desapareceu misteriosamente. Se relatos de desaparecimentos já são inquietantes, o próximo tópico revela uma das páginas mais sombrias da história: experimentos médicos proibidos. Durante períodos sombrios da história, especialmente na Segunda Guerra Mundial, ocorreram experimentos em seres humanos que ultrapassaram todos os limites da ética e humanidade. O mais notório deles foi conduzido pelo médico conhecido como o Anjo da Morte, que realizou testes em prisioneiros com interesse particular em gêmeos. Buscar por registros desses experimentos revela uma face da humanidade que muitos prefeririam não conhecer.
Esses estudos foram documentados meticulosamente, deixando um registro perturbador que choca até mesmo os pesquisadores mais experientes. Particularmente inquietantes são os experimentos de resistência a condições extremas, onde prisioneiros eram submetidos a situações desumanas em nome da ciência. Os resultados dessas pesquisas são tão perturbadores que muitos arquivos permanecem selados até hoje. A busca por esses registros não apenas expõe você a um conteúdo extremamente perturbador, mas também a descrições detalhadas de sofrimento humano em sua forma mais pura. Historiadores que estudam esses documentos frequentemente relatam pesadelos recorrentes. Se você valoriza sua saúde mental, esta é definitivamente uma busca a evitar. O conhecimento dessa faceta da história pode alterar permanentemente sua visão sobre a natureza humana. E por falar em alterações permanentes, o próximo tópico mostra os efeitos de uma substância que transforma seus usuários de maneira irreversível. Droga Crocodil. A substância conhecida como Crocodil ganhou as ruas da Rússia por ser extremamente barata e fácil de produzir. Seu nome oficial é desomorfina, mas o apelido Crocodil vem dos efeitos devastadores na pele dos usuários. Diferentemente de outras substâncias similares, cujos efeitos duram até 8 horas, a Crocodil oferece apenas 90 minutos de alívio. Os dependentes vivem em um ciclo brutal. 1 hora para produzir, 90 minutos de efeito, e depois tudo recomeça. O verdadeiro horror está nos danos físicos. No local da aplicação, a substância causa reações severas que comprometem os tecidos, eventualmente expondo estruturas internas do corpo. O usuário desenvolve um aspecto que lembra personagens de filmes de terror, com feridas abertas que desafiam tratamentos médicos. As imagens são tão perturbadoras que muitos sites as censuram. Médicos relatam que, uma vez que alguém começa a usar Crocodil, sua expectativa de vida raramente ultrapassa 2 anos. Se você valoriza seu sono, essa é uma busca a evitar. E falando em coisas que desafiam a lógica, existe uma lenda ligada a um número que muitos consideram de azar. A maldição do número 13, Senhor 13. O medo do número 13 é tão comum que existe até um nome para ele: triskaidecafobia. A origem mais famosa desse temor vem da Santa Ceia, onde 13 pessoas estavam à mesa antes da crucificação. Mas existe uma história mais sinistra associada a esse número: a lenda do Senhor 13. Segundo relatos, ele é descrito como um homem idoso, com chapéu de palha, pele enrugada marcada por cicatrizes, sempre segurando um antigo relógio de ouro. Dizem que, ao encará-lo através de um espelho, o tempo para. A conexão com o número 6666, mencionado no Apocalipse, capítulo 13, adiciona uma camada extra de mistério à lenda. Para estabelecer contato com essa entidade, dizem que é preciso encarar seu reflexo no espelho, no escuro, às 3 horas da manhã, no dia 13 de qualquer mês, e repetir 3 vezes: Senhor 13, eu estou aqui. O que acontece depois? As histórias daqueles que supostamente realizaram esse ritual são tão perturbadoras que poucos têm coragem de compartilhá-las. Relatos de fenômenos inexplicáveis, acidentes e até desaparecimentos estão ligados a essa invocação. A simples busca por Senhor 13 ritual pode te levar a fóruns onde pessoas compartilham experiências que desafiam qualquer explicação. Mas prossiga por sua conta e risco. E se rituais misteriosos já são perturbadores, o próximo tópico envolve um caso real que desafia nossa compreensão: o caso de Rotenburg. Esta história real ultrapassa os limites da compreensão humana. Um homem alemão, nascido em 1962, ficou conhecido como o açougueiro mestre de Rotenburg, após protagonizar um dos casos mais chocantes de violação da dignidade humana já documentados.
Utilizando fóruns na internet no início dos anos 2000, ele publicou anúncios procurando por voluntários para um propósito impensável. E o mais surpreendente, ele encontrou um engenheiro de computação de Berlim. Em março de 2001, os dois se encontraram e iniciaram um ritual macabro que haviam planejado. Os detalhes do que aconteceu são tão perturbadores que não podem ser descritos completamente aqui. O mais chocante, todo o procedimento foi gravado em vídeo. Essas gravações foram usadas como evidência no julgamento, mas trechos vazaram para a internet. A pesquisa sobre este caso já é perturbadora, mas encontrar os registros reais pode ser traumatizante. Definitivamente uma busca para evitar. E se isso já é terrível, imagine se deparar com um dos maiores medos primais do ser humano. Ninho de cobras. Para quem sofre de ofidiofobia, medo de cobras, apenas a menção desses répteis já causa desconforto. Mas existe um vídeo específico circulando na internet que levou esse terror a outro nível. Um pesquisador decidiu filmar um ninho de cobras no interior de uma caverna. O que começou como uma simples gravação transformou-se em algo aterrador quando um evento inesperado aconteceu durante a filmagem. Não vou descrever o que ocorre no vídeo, mas posso dizer que envolve um encontro muito próximo com dezenas de cobras venenosas em um espaço confinado. O áudio por si só já provoca arrepios. Os sibilos, o pânico na respiração do cinegrafista e o que acontece nos segundos finais da gravação. Se você tem qualquer aversão a cobras, esta é uma busca a evitar. As imagens são tão intensas que mesmo pessoas sem fobia relatam pesadelos após assistir ao vídeo. E para nossa última pesquisa proibida, vamos conhecer um caso que inspirou um dos filmes de terror mais perturbadores já feitos. O Exorcismo de Anneliese Michel. Se você já assistiu ao filme O Exorcismo de Emily Rose, saiba que a história foi baseada em eventos reais, envolvendo uma jovem alemã chamada Anneliese Michel. Mas a realidade é muito mais perturbadora do que a ficção jamais conseguiu retratar. Anneliese faleceu por desnutrição e desidratação em 1976, aos 23 anos. Mas as circunstâncias que levaram à sua morte permanecem objeto de debate. Possessão demoníaca ou condição psiquiátrica não tratada. A família religiosa de Anneliese, convencida de que a filha estava possuída, recorreu a 2 padres exorcistas. O que se seguiu foi uma série de 67 rituais realizados ao longo de 10 meses, com sessões de até 4 horas. Durante esses rituais, Anneliese exibia comportamentos extremos que desafiavam explicações médicas. Ela falava em línguas desconhecidas, demonstrava força sobre-humana e recusava-se a consumir alimentos, alegando que vozes a proibiam. O mais aterrorizante são os áudios originais dessas sessões que vazaram para a internet. As vozes que emergem da garganta de Anneliese são descritas como inumanas, graves, guturais e completamente diferentes de sua voz normal. São sons tão perturbadores que muitas pessoas não conseguem ouvir mais do que alguns segundos. Ver a transformação de Anneliese através das fotos antes e durante esses eventos é uma experiência que deixa marcas. Se você valoriza sua capacidade de dormir tranquilamente, essa é talvez a busca mais perigosa de todas. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos cantos mais sombrios da internet. Estas 8 buscas representam apenas a ponta do iceberg dos conteúdos perturbadores disponíveis online. A decisão de pesquisar qualquer um desses temas é inteiramente sua. Mas lembre-se, algumas imagens e sons têm o poder de ficar conosco para sempre, alterando nossa percepção da realidade. Se você decidir ignorar meus avisos, prepare-se psicologicamente. E talvez seja melhor fazer essas buscas durante o dia, com outras pessoas por perto e não sozinho no meio da madrugada.
E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora, fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.